Chegou a nossa hora de comentar aqui no canal Big Brother, hein, Ale? Já que tá na boca do povo esse assunto, vamos conversar um pouquinho sobre Big Brother, mas não o Big Brother que vocês estão pensando aí com Carol com K, Fiuk e o Escambau. Vamos falar do que deu origem a esse termo, que batiza hoje o programa aí da Globo, que é esse livro excepcional chamado 1984, do George Orwell. Um dos livros fundamentais da literatura mundial, hein, Ale? Com certeza, Danzinho. Seguramente um dos romances mais importantes do século passado, e não deixa de ser uma grande ironia o fato de um programa tão fútil quanto esse Big Brother utilizar o nome do grande irmão, do Big Brother, que foi fundamentado aí, foi criado pelo nosso George Orwell. É esquisito, mas tem uma relação aí total e faz pleno sentido, hein, Alexandre? Apesar de causar certa estranheza aqui na gente, faz total sentido o programa de televisão atual chamar Big Brother, como vocês vão descobrir nesse nosso papo aqui. Papo esse que é um oferecimento da editora Antofágica, que acabou de lançar essa edição lindíssima, em capa dura, naquele acabamento gráfico especial e super cuidadoso, que já é costumeiro da editora. O livro tem 440 páginas e preço sugerido de R$ 79,90. Esta edição aqui, ela tem ilustrações do Rafael Coutinho, um quadrinista que eu gosto muito. Ele fez Mensur, ele fez Cachalote, ele fez O Beijo Adolescente. Todas essas obras, de alguma maneira, a gente já indicou aqui no canal, inclusive nos meus tops quadrinhos de melhores do ano aí, de alguns anos anteriores, né? A tradução ficou a cargo do Antônio Cherchenesky e tem textos de apoio do Gregório do Vivier ali na introdução e pós-fácios do Inácio Loyola Brandão, Débora Tavares, Luiz Eduardo Soares e Eduardo Bueno. Textos esses que são excelentes e dão uma contextualizada muito legal, tanto no período que a obra foi publicada, tanto quanto para trazer ela um pouco para os dias de hoje. Porque é impressionante ali. Eu li o 1984 pela primeira vez quando eu tinha ali, sei lá, 17, 18 anos. E já fiquei impactado, claro. Como sempre acontece quando você lê uma obra-prima assim da literatura, né? E era um momento que eu estava curtindo muito, aprendendo muito ali sobre ficção científica e tal, curtindo muito esse assunto. Eu fiquei, assim, bem impressionado. Agora, eu reli, com 35 anos, com o Brasil do jeito que está, com o mundo do jeito que está, e fiquei embasbacado, Alexandre. Fiquei, assim, completamente impressionado, cara. Porque é um livro que eu acho que ele pede um pouco mais de maturidade, assim. Pede um pouco mais, assim, de atenção para o seu contexto, sabe? E como ecoa tanto com os dias de hoje. Como ele fez um livro em 1948, que foi publicado originalmente ali em 1949, que diz tanto com os dias de hoje. É quase profético o que o Orwell fez, cara. É assim, eu fiquei maluco ali. Cara, a gente fica de cara mesmo. Algumas observações dentro do que você disse. O texto do Gregório, do Greg News, que é um canal aí muito, muito bacana, e o texto do Loyola, eu achei excelentes. Esses dois textos, eles contextualizam muito esse momento que a gente está vivendo aí, e eu acho que é um pouco triste tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente não está aqui para falar sobre política nesse vídeo, mas política é indissociável, porque estamos falando de Orwell. E as observações que ele fez lá em 48 eram pertinentes na época, foram pertinentes nos anos 60, nos anos 80 e continuam sendo pertinentes hoje. Por quê? Porque, infelizmente, a mentalidade do ser humano não mudou. A mentalidade do ser humano continua de várias formas extremamente podre e corrompida. Pessoas que estão no poder, neste momento, assim como pessoas que estiveram no poder nos anos 60, estiveram no poder nos anos 50, elas cometeram gafes imperdoáveis que levou naquela época e continua levando hoje o mundo para um caminho esquisitaço, cara. Isso tudo, como você diz, foi profetizado pelo Orwell. Foi profetizado por quê? Porque ele não pegou simplesmente o mundo da época dele e traduziu. Ele pegou aquilo também, mas ele foi na essência. Ele foi na essência do pensamento totalitário, do pensamento totalitarista. Aí não importa tanto se é de direita ou de esquerda, daquele pensamento tacanho, mesquinho, maligno. Ele foi na essência desse pensamento, criou o universo dele e traduziu isso pra gente. Falou assim, gente, olha o que acontece com o mundo quando vocês se comportam de forma errada. Olha o que pode acontecer com a população. Olha o que pode acontecer com as pessoas com o pensamento livre. É isso que ele faz em 1984. E isso é o que torna o livro atemporal. Corroborando com o que você fala, Lê,
como extra da edição, tem uma videoaula. Se você tem edição, ela vem com uma fitinha aqui e ela tem um QR Code, né? Esse QR Code, você lendo, vai te levar para um canal da Antofágica que tem são 3 videoaulas, né, ministradas ali pela professora doutora Débora Tavares, que ela vai conduzir a leitura do 1984 com um olhar ali de uma especialista mesmo, né? São as aulas para assistir antes, durante e depois da leitura. Depois da leitura, ela fala um pouco disso que você falou, de por que o livro ecoa tanto com os dias de hoje. Porque, essencialmente, a sociedade não mudou tanto. A gente continua tendo uma sociedade piramidal, com pouquíssimas pessoas no topo, comandando e dominando e destruindo boa parte da população. A gente ainda tem uma minoria comandando a maioria. Essencialmente é isso, como era ali quando Orwell escreveu o livro, em 47, 48 e 1949. A sociedade, no fundo, a sociedade continua muito parecida, os sistemas continuam muito parecidos, né? Danielzinho, e é mais assustador quando você pensa que isso daí vem, sei lá, desde a época do Império Romano, vem desde a época dos egípcios. Estão falando de algo que existe há 4, 5, 6 mil anos. Essa porcaria continua do mesmo jeito. Então fala-se tanto sobre avanços, e a gente tem avanços nas áreas científicas, nas áreas tecnológicas, e cadê o avanço emocional do ser humano, cara? Cadê a percepção emocional que nós precisamos para modificar essa situação? Cadê a mudança completa do sistema, né, cara? Porque a gente sempre fica contrapondo o capitalismo, o socialismo e tal, mas se esquece que no final das contas é a mesma coisa. Uma minoria com um poder muito grande, com um capital muito grande. A gente tem o caso aí do 1% da população que tem 99% do dinheiro mundial e o resto da pirâmide se lascando, tendo que trabalhar por mixaria para sustentar os prazeres e o poder dessa minoria, né, cara? Então o Orwell, muito atento, ele se descrevia, né, como um socialista democrático. Só que ele era um grande crítico, tanto da direita quanto da esquerda ali, né? Um cara inteligentíssimo. Os seus primeiros trabalhos são trabalhos documentais. Depois ele tem uma fase ali de ensaios, né, que ele faz livros de suas viagens, das observações que ele faz na Birmânia, no tempo que ele morou ali como quase indigente ali em Paris, em Londres e tal, que tem aquele livro Na Pior, em Londres e Paris. Ele tem esse lado documental, ele descreve também o período que ele passou ali na Espanha, né, que ele foi em 1936 para a Espanha para lutar contra o Franco, né, do lado das milícias democráticas ali. Então ele tem esse lado ensaístico. Nos anos 40 ele desenvolve 2 obras que são obras mais de sátira, né? Traz elementos ainda dos seus ensaios, mas tem esse lado ficcional, baseado no que ele observava. São elas A Revolução dos Bichos, que sai em 1945, e 1984, que, como a gente falou, é lançado em 1949. O Revolução dos Bichos também foi lançado pela Antofágica, agora nesse mesmo período, e vai ter vídeo aqui no canal em breve. Outro clássico absoluto da literatura, né, Alexandre? O Orwell, só para falar aí um pouquinho da vida dele para o pessoal, você falou praticamente um resumão muito bom, mas cabe dizer também que ele nasceu na Índia, em 1903. Contudo, naquela época a Índia estava sob o domínio do Império Britânico, né, o famoso Império Britânico. Então, como um outro conhecido romancista, que é o Rudyard Kipling, o criador do Mowgli, também nasceu na Índia, mas produziu a vida inteira para o Império Britânico. E o Orwell foi a mesma coisa, ele nasceu na Índia, na cidade de Bengala, e posteriormente migrou para a Inglaterra e teve a maior parte da formação dele, na formação acadêmica dele, em solo inglês. Mas ele foi sempre um pária, ele não se enquadrava dentro das definições do que era tido como o grande império inglês. Ele enxergava aquilo tudo, como você disse, ele era um social-democrata, estudou profundamente os textos de Marx, quando a gente fala de socialismo, buscar o socialismo de essência, que a gente encontra lá em Marx, não do que foi adaptado posteriormente nas sociedades do mundo como sendo socialismo. O socialismo aplicado acaba sendo uma corruptela do socialismo pensado por Marx, né? Então ele se inspirava naquele socialismo original e não conseguia encontrar o lugar dele no mundo
naquela sociedade burguesa inglesa dos anos 20, dos anos 30. Aí, só para traçar um pouquinho as raízes do 1984, o que aconteceu é que em 1932, um cara chamado Aldous Huxley publicou isso aqui, ó, Admirável Mundo Novo, que foi, ao lado de 1984, os dois livros são considerados os dois pilares das distopias no século XX. O Aldous Huxley, ele foi professor do George Orwell. Olha que coisa, que loucura. E a gente sabe que, ao menos, houve uma troca de correspondência entre ambos. A gente não sabe que tipo de relacionamento eles tinham fora da sala de aula, mas teve pelo menos uma troca de correspondência, então quer dizer que tinha uma conversa. E Admirável Mundo Novo, ele apresentava um mundo totalitário, quer dizer, a população sendo refém de um sistema. Só que quando a gente pensa em uma população sendo refém de um sistema, você tem duas opções. Ou essa população vai ser dominada por meio de um sistema de benefícios, de recompensas, ou ela vai ser oprimida. Então, em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley colocou exatamente isso, uma população que passa o tempo todo embriagada dentro de um sistema de recompensas. O Orwell, quase 2 décadas depois do lançamento do livro do Huxley, decidiu ir na direção diametralmente oposta, ou seja, uma sociedade que está sendo mantida sob controle por meio da opressão. E existia um precedente muito grande para isso, Nenezinho, porque tinha acabado de transcorrer a Segunda Guerra Mundial, cara. Exatamente, cara. Ele escreve esse livro logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele, como um excelente jornalista e observador ali, muito atento a tudo que aconteceu, ele ficou muito assustado com tudo que aconteceu e indignado, né? Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, teve-se lá a divisão de vários territórios mundiais entre os vencedores. E isso motiva ele, inclusive, a fazer uma divisão de mundo no 1984. O mundo aqui, ele é dividido em 3 domínios, né? Que é a Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. Que é isso, é um reflexo do que os países que venceram a guerra estavam fazendo ali de verdade no mundo, né? Então ele pegou muito do que ele via acontecendo na Alemanha nazista, na União Soviética, nas políticas ali do Churchill, e colocou tudo que ele pensava que era errado dentro de um regime totalitário, tudo que ele encarava como errado dentro de uma sociedade, e transformou nessa distopia, que, como eu falei, ela funciona como sátira, porque realmente é reflexo do tempo dela, tirando um sarro, mas sem ter tanta graça, assim, vamos dizer, das instituições e dos acontecimentos daquele período, né? Isso, o livro ridiculariza o sistema vigente da época. Por exemplo, logo na sequência da Segunda Guerra Mundial, a gente teve na União Soviética a instauração do stalinismo. E o stalinismo supostamente deveria ter pego os ensinamentos do socialismo e ter levado adiante. Mas não, né? Stalin foi um déspota, foi um tirano lá na União Soviética no momento. O George Orwell, como socialista, ele via essa situação e falava, cara, não é possível. Não é possível. Então ele era um grande contestador do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, ele via regimes de direita surgindo em outros lugares do mundo. Ele viu o que estava acontecendo nos Estados Unidos e tal. O surgimento, as raízes do que viria a ser o marxismo e tudo isso. Ele viu e falou assim, que rumo que esse mundo está tomando? O que vai acontecer? Nós não aprendemos nada com isso. E ele testemunhou em primeira mão o holocausto nuclear. As bombas de Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, a fissão do átomo era uma nova variável nesse mundo que poderia levar o mundo à destruição. Tanto que, em 1984, ele decide colocar uma sociedade que surgiu após a Terceira Guerra Mundial. Após a Terceira Guerra Mundial, o mundo é dividido nesses 3 blocos que você citou, e esses blocos estão o tempo todo, esses setores estão o tempo todo em guerra. E a nossa história aqui se passa justamente no setor da Oceânia, que é onde ficaria Londres, né? Isso, em Londres, né? Que fica ali dentro da pista de pouso 1. Nem é mais chamada Londres, inclusive, né? O mundo está bem diferente, como a gente falou. O que era a Grã-Bretanha virou essa pista de pouso 1. E o protagonista da história vai ser o Winston Smith, que é um cara que tá ali, você imaginar a pirâmide, ele tá mais ou menos no meio da pirâmide, né? Ele não é nem parte dos proletas,
que constitui ali, sei lá, 85% da população, e ele não faz nem parte do 1%, né? Porque o porcento seria o grande irmão, né? Aí tá a questão do Big Brother que a gente falou. Logo embaixo tem o núcleo do partido. Depois, o partidão mesmo, né? O partido externo, né? Como eles se referem em alguns momentos, que é onde o Winston se encontra. E o interessante disso é que o Winston trabalha no departamento de documentação do Ministério da Verdade, né? Que é responsável pela propaganda e pelo revisionismo histórico. Então, qualquer ordem que chega ali do governo, esses funcionários eles precisam dar um jeito de fazer. E o lance do Winston é revisar e corrigir documentos, artigos, jornais do passado, de modo que o registro histórico sempre apoie a ideologia do partido. Então ele pega um personagem muito específico, que não está nem muito em cima, nem muito embaixo, para contar essa história e trazer tudo que ele entendia de mundo naquele momento para a ficção, né? A grande ironia do 1984, Ale, é que no seu lançamento ele foi rapidamente pego ali pelos Estados Unidos e usado como propaganda anticomunista. Né? Era o começo da Guerra Fria, então ele foi usado mesmo como panfleto anticomunista, não só o 1984, como a Revolução dos Bichos também, né? E na União Soviética esses livros foram proibidos durante anos, não entrava lá esses dois livros. Exatamente, e aí todo mundo começou a achar que o George Orwell era uma coisa, mas não era, sabe? O pessoal não tinha sacado muito qual que era dele ali, e depois ele veio a público, inclusive, e em determinado momento ele falou assim, ó, meu romance recente, 1984, não consiste no ataque ao socialismo ou ao Partido Trabalhista Britânico, o qual eu apoio, mas como uma amostra das perversões que já foram parcialmente realizadas pelo comunismo e fascismo. O cenário do livro é definido da Inglaterra, a fim de enfatizar que os povos que falam inglês não são intrinsecamente melhores do que nenhum outro e que o totalitarismo, se não for combatido, pode triunfar em qualquer lugar. Não, ele disse tudo, cara. Ele disse tudo. Ele está criticando o regime de Stalin? Está criticando, mas está criticando também o regime de Hitler, de Franco, de Mussolini, os regimes totalitários no Oriente Médio, os regimes totalitários asiáticos. Todo e qualquer regime totalitário está sendo criticado dentro da visão que ele cria em 1984. E eu gosto até da brincadeira ali que ele faz com o nome do livro e o ano em que ele escreveu, né? Como a gente comentou, ele escreveu em 1948 e ele já estava sofrendo muito de tuberculose e tal, tanto é que ele vem a falecer pouquíssimo tempo depois, né, em 1950, e o 1984 é seu último livro. Mas a sacada é que, como ele escreve a maior parte do livro em 1948, ele só inverte dois algarismos ali e vira 1984. Por quê? Essa sacadinha da inversão dos dígitos, né? Era uma forma de dizer que a distopia descrita não era uma ameaça tão distante assim. Ele está fazendo um livro de distopia no futuro, uma ficção científica, dá até para dizer, só que parece longe, mas não é tão longe. Pode acontecer, sabe? Tá aí. Basta que as coisas comecem a degringolar muito, que pode acontecer. Então, essa primeira, só essa invertida aí já é muito interessante, né? É muito louco, porque também todos os demais temas que acontecem no livro, eles são invertidos também. Você mencionou que ele trabalhava para o Ministério da Verdade. Partindo do princípio de inversão, o Ministério da Verdade só trata com mentiras. Quando aparece o Ministério do Amor, na verdade o Ministério do Amor trata com ódio. Todas essas inversões que ele vai colocando no livro, elas são muito loucas e elas começam a partir do próprio título, né? É interessante pensar nisso. É muito legal. O que você falou é um negócio fundamental do livro, né? Que é a coisa do duplo pensamento, né? Que é o que ele vai desenvolver, que é mais um dos artifícios ali do partido, do governo, para manter a população sob controle e para dominar todo mundo, inclusive mentalmente, né? Porque as pessoas não podem nem pensar diferente do partido, porque elas vão ser condenadas de crime pensar, né? Que nada mais é que o crime de pensamento, e vão ser presas, torturadas e às vezes mortas por isso, se elas pensarem diferente do partido. E o duplo pensamento, que é esse conceito que ele bola, é a capacidade de um indivíduo conviver simultaneamente com duas crenças diametralmente opostas e aceitar ambas. Tem até uma das frases mais famosas aqui do livro, que é 2 e 2 são 5.
racionalmente você sabe que não é. Mas se o partido fala que é, você tem que aceitar. É muito parecido com a cabeça das pessoas hoje em dia que acredita na mentira que a Terra é plana. É um duplo pensamento isso. Tem todas as evidências científicas de que a Terra é redonda. Só que de alguma maneira essas pessoas foram convencidas e inclusive elas toparam acreditar que a Terra é plana. Então, por meio desse duplo pensamento, as pessoas ficariam ali sobre domínio. Aí que você falou do Ministério da Paz é muito louco, né? Porque ele lida com a guerra, o Ministério do Amor lida com tortura e lavagem cerebral dos rebeldes, o Ministério da Fartura é responsável pela escassez de alimento e a fome, que é muito advinda ali por conta da guerra constante que eles vivem, e então é tudo meio às avessas, né? E aí tem o lema do partido que ficou aqui nessa diagramação super legal da Antofágica aqui grandão, que é guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. São conceitos opostos, mas as pessoas aceitam as duas informações ali como uma coisa só, né? Isso é muito louco. Isso é uma loucura, Danielzinho. E para quem pensa que algo assim não poderia ocorrer, pense duas vezes. Já está ocorrendo nesse momento no mundo. Por exemplo, logo no segundo capítulo, tem uma sequência muito interessante quando eles vão ter um momento do ódio. Você lembra disso? Puta, muito, claro que eu lembro. É um dos momentos mais impressionantes do livro. O livro é legal que ele é estruturado para você conhecer perfeitamente o mundo onde o Winston vive, né, Lê? Porque se você reparar, o primeiro capítulo mostra ele dentro do seu apartamento, o conceito da teletela, né, que é aquele objeto que vai tanto informar quanto pegar os dados da pessoa que está ali, né, uma tela que recebe e transmite, né, muito parecido com os smartphones que tem hoje ou até as próprias Smart TVs, né. Então, ele apresenta dentro do apartamento do Winston. Depois, no segundo capítulo, vai ter o desdobramento dele ali com a vizinha. Vai mostrar um pouco mais. Depois, ele vai para o trabalho. Depois do trabalho, vai mostrar como funciona o ministério. Então, a cada capítulo, ele vai expandindo esse mundo e te contextualizando do funcionamento dele. E ele faz isso à perfeição, cara. Você começa acompanhando lá do apartamento, chega uma hora que você está entendendo todo o funcionamento do planeta. Exatamente, pode crer. E o que eu estava mencionando a respeito do capítulo 2, tem o momento de ódio deles, é um momento em que as pessoas se unem justamente para serem doutrinadas. Então você pensa, como é que a doutrina ocorre? As pessoas elas são submetidas numa tela, né? Como se fosse uma tela de cinema. Lembrando que, tendo escrito em 48 esse livro, o Orwell tinha uma perspectiva limitada de tecnologia que nós não temos hoje. Então nós temos que dar um desconto para ele cada vez que ele fala sobre as telas e tudo isso, né? Não tente requerer do ponto de vista tecnológico a perfeição em 1984. Mas as pessoas estão lá sendo condicionadas a odiar uma figura, que era uma figura supostamente antagônica ao partido. Isso me faz recordar, Danielzinho, quando nos anos 90 foram divulgadas uma série de imagens a respeito das crianças na escola no Iraque, sobre o domínio do Saddam Hussein. E essas crianças de 6 e 7 anos, elas eram condicionadas a odiar o Ocidente. Então imagina assim, as crianças ficavam de pé e eles gritavam: morte ao Ocidente, morte ao Ocidente, morte ao Ocidente, odiamos, só que era a mesma coisa que acontece em 1984, cara. Eu vi essas imagens, ninguém me contou, eu vi essas imagens. Então se você pega crianças e vai condicionando elas a odiar o Ocidente, lógico que 20 anos depois, essa criança pode acabar se transformando num homem-bomba. Isso é doutrina, isso é condicionamento. Você pega e leva ao embotamento dos sentimentos desse ser humano, desse indivíduo. A pessoa fica completamente embotada, ela fica esvaziada, ela não tem mais nada, ela não tem mais pensamento dela. Tudo foi apagado e substituído só pelo que o governo, o partido, o que quer que seja. Esse resultado acontece no mundo real e acontece em 1984, cara. Olha aí, dá pra trazer agora pra 2020 e 2021, cara. O 2 minutos de ódio nada mais é do que a cultura do cancelamento que acontece nas mídias sociais agora, cara. No prefácio do Gregório do Vivier, ele fala o seguinte, sobre essas coincidências do 1984 com a realidade atual, né? Ele fala o seguinte: o Ministério da Verdade parece um tataravô do nosso gabinete do ódio e sua fábrica de fake news. A realidade não é exterior, diz O'Brien. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Seja lá o que for que o partido considera verdade, é a verdade.
Muitos associaram a prática dos 2 minutos de ódio com o que chamamos hoje de cultura do cancelamento, naquilo que Tom Zé chama de tribunal do Facebook. Então, os links, a coisa dele ser quase profético, é isso, ecoa até os dias de hoje, cara. Você fica pensando, a gente brincou do Big Brother no começo desse programa, tá ecoando até hoje. A teletela nada mais é do que o smartphone. Só que o smartphone, isso aqui, a gente não foi obrigado pelo governo a ter essa merda vigiando a gente o tempo inteiro. A gente escolheu, por pura e espontânea vontade, comprar isso de grandes corporações que estão sim, é sabido que estão vigiando a gente, sabe? Se eles quiserem nossos dados, eles estão aqui. Então, perdeu-se a noção ali de liberdade, né? de privacidade também, né? A gente entregou isso na mão de grandes corporações. Aí você tem os cancelamentos, as fake news institucionalizadas, rolando solto em vários governos do mundo, cara. Rolou no governo Trump, rola no governo Bolsonaro, e a gente sabe que isso é institucionalizado dentro dos governos, cara. Então, é muito maluco pensar que o 1984 nunca foi tão atual quanto agora. É impressionante. Pois é, Danielzinho, e quando a gente pensa, por exemplo, falando das fake news, entre aspas, fake news era algo utilizado pelos nazistas, só que era o veículo que eles tinham para comunicar com a população naquela época, era a rádio, né? Principalmente a rádio e alguma coisa de cinema, mas principalmente a rádio, eles transmitiam as verdades deles para toda a população. Era a mesma coisa. O mecanismo em si é o mesmo. Isso é muito louco de se pensar, né? Que 80, 100 anos depois, os mecanismos continuam sendo utilizados agora. E uma parte da população se rende a isso. A gente não explicou direito a relação entre o Big Brother e o Grande Irmão. O que são essas teletelas que observam o tempo todo o Windsor no convívio da casa dele, no trabalho, na rua? É o Grande Irmão. Ele está o tempo todo presente te observando. Ele vê o que você faz, ele interage com você, ele sabe quem você é. Ao mínimo descuido, ele vai vir para te buscar. E o personagem principal, ele diz o tempo todo que o único lugar em que o Grande Irmão não observa é dentro da própria cabeça. Então, aqui eu tenho autonomia para pensar. Eu lembro como eram as coisas antes do Grande Irmão. Até por isso que ele começa a ser contestador, né? Ele sabe como deveria ser a realidade. A realidade não precisa ser aquilo, ela pode ser uma coisa diferente. Mas, infelizmente, no decorrer do livro, você vai percebendo que o Grande Irmão consegue entrar na cabeça das pessoas também. E esse é o estágio mais pernicioso do doutrinamento. Sim, tem a polícia das ideias, né, Lê? Que nada mais é do que agentes ali governamentais dispostos a prender pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Tanto é que um dos maiores medos da população ali é falar alguma merda dormindo. Falar tipo, eu odeio o Grande Irmão. Se falar isso dormindo, no outro dia você vai desaparecer. Vão vir te pegar, te torturar e você vai desaparecer. O Winston, ele vive com medo, né? Ele é o protagonista da história, logo na primeira página já abre com ele e a gente vai acompanhar toda a vida dele, né? E só que ele lembra, ele sabe que as coisas eram um pouco diferentes no passado. Ele tem essa noção de que algumas coisas foram alteradas e ele fica encucado com isso. E como o Ale falou, ele começa a se rebelar. Mas ele começa a se rebelar de uma maneira muito tímida, por vezes egoísta, só para ele mesmo, né? Por exemplo, um dos primeiros atos ali de rebeldia dele é começar um diário. Nem escrever, nem liberdade de expressão as pessoas tinham mais nesse mundo, né? De tão vigiadas que elas eram. Então ele começa a escrever um diário, ele acha um cantinho no apartamento dele lá que a teletela não consegue captar. E ele começa a escrever um diário e colocar para fora muito do que ele sente. Depois um dos grandes atos de rebeldia dele é um romance com a Júlia, que é também uma rebelde, logo ali a gente descobre, e os dois eles só querem se amar livremente. Eles querem curtir a vida, eles queriam poder transar, podiam simplesmente assim, escolher parceiros, mas nem isso eles podem. Então é um outro ato de rebeldia dele. E o livro vai apresentar vários deles, até que ele faz um que não dá mais para voltar atrás, né, Ale? Exatamente. E é muito louco também porque esse primeiro ato que ele decide fazer, que é escrever o diário, ele fala assim, não há nada que diga que escrever um diário é ilegal. Ninguém diz que escrever diário não é legal, mas ele sabe que se pegar ele escrevendo, ele está morto. Olha o paradoxo que é criado nesse mundo, cara. Se me pegar escrevendo esse diário, não importa o conteúdo, eu estou morto. Amar, você não pode mais amar, você não pode mais ter liberdade de amar. A única coisa que você deve algum tipo de devoção é ao partido. A relação entre homem e mulher é mera procriação.
É isso, porque a vida precisa continuar de alguma maneira, mas não pode ter relacionamento, não pode ter amor envolvido. Então, esses atos dele, que são atos subversivos, olha só, você registrar sua ideia se transforma numa subversão, você amar outra pessoa se transforma numa subversão. Olha que loucura isso. Isso se torna um dos temas centrais do livro ali, ao questionar, né? Pode um homem sozinho desafiar a estrutura opressiva de um regime totalitário? E é legal que rapidamente o Winston percebe que se há esperança, ela está nos proletas, né? Ele fala isso. Se há alguma esperança de mudar o sistema, mudar a sociedade, ela está na base, onde moram os trabalhadores, né? Onde realmente existe uma massa substancial para poder fazer uma revolução de grande escala, né? É muito interessante e esse acaba sendo um dos principais motes do livro todo. Mas é uma loucura você pensar que, como você disse, todos esses proletas, necessariamente eles têm que fazer uma revolução contra o partido, contra o grande irmão, contra aquele 1%. Mas exatamente como você faz essa revolução? O que significa revolucionar-se contra o partido? Você não consegue nem ter a figura física de quem é essa pessoa. Justamente, Ale, com quem se rebelar? Até porque uma das grandes sacadas é que o irmão, o Big Brother, ele é invisível, mas sempre presente. Isso é muito louco, né? Ele está o tempo inteiro aparecendo na teletela, falando, dando discursos e tal, mas ninguém sabe quem ele é, de onde ele veio, onde ele vive, né? Ele é invisível, mas sempre presente. Essa dicotomia também super pertinente aí para todo o conceito do duplo pensamento e tal, é fundamental para proteger esse cara, que como ele chegou a esse governo, hoje em dia não tem mais partidos, né? Não tem oposição a ele. Ele está lá há bastante tempo. A gente descobre que houve uma dissidência, né, do grande irmão com o Goldstein, né, que era a figura revolucionária ali original, só que faz um tempão que o grande irmão está no poder e ele domina tudo. Ele domina toda a mídia, ele domina toda a economia, então ele tem um poder absurdo. Como que a massa vai se revolucionar com uma pessoa que tem um poder desse, mas ao mesmo tempo é invisível, né? Pode crer, exatamente, porque, ok, você sabe que de repente a esperança está nos proletas, mas não é como foi, sei lá, com a Revolução Francesa. A sociedade foi lá, pegou o rei e decapitou, junto com os nobres da corte. Era algo palpável, né? Você sabe quem são os caras, esses caras estão lá. Quando toda a população decide ir lá e se rebelar contra eles, fica, entre aspas, fácil. Na nossa sociedade aqui, como na sociedade de 1984, você não sabe quem é aquele 1%, ou 2%, ou 5%, não importa, você não sabe. Excetuando um ou outro milionário que decide aparecer na mídia, o cara do aço, o cara do petróleo, ou o cara das comunicações, são umas pessoas que acabam dando nomes aos bois. Mas tem toda uma galera aí que está atuando nos bastidores que influencia a sua vida que você não sabe, cara. Você vai se rebelar contra quem? Como você muda o sistema vigente? Como você evita ser manipulado? Precisa ter muita cabeça no lugar, cara. É difícil pra caramba isso. E ali no mundo criado pelo Orwell era ainda mais difícil, porque como a gente falou, o domínio sobre as pessoas era completo. Inclusive um dos grandes artifícios ali pro domínio psicológico, intelectual, é a coisa da nova língua, né? Que é um conceito que ele trabalha ali super interessante, de uma linguagem inventada pelo governo, que nada mais é do que uma linguagem super enxuta, só o básico do básico para se comunicar, que isso daí impediria a expressão de qualquer opinião contra o regime, qualquer liberdade artística, qualquer liberdade intelectual. As pessoas falam só o básico, né? Só o básico do básico para o entendimento, assim, né? É para realmente solapar a inteligência de quem pensa. Eles não querem ninguém pensando. O governo não quer ninguém pensando porque eles podem se rebelar. Então eles estão fazendo isso por meio da nova língua, né? E aí aqui a gente descobre que a nova versão dela, a versão definitiva dela, está para sair. E tem uma outra sacada, é que a gente não vai falar do final do livro propriamente. Vamos tentar não estragar a leitura de ninguém aqui, porque apesar de ser um clássico, um best-seller gigante, eu acredito que muita gente ainda não tenha lido, mas merece ter essa experiência aí. Tem um final assim, espetacular, tanto quanto deprê, né, Alexandre? É um final, assim, para baixo, só que na sequência do final mesmo, tem um apêndice sobre a nova língua mesmo.
muita gente pula isso, até porque ele é anticlímax total, né? Você acabou de ter uma experiência literária espetacular com aquele final lá, aí vem esse apêndice aí sobre a nova língua, sobre gramática e tal, e é super esquisito. Só que existe ali dentro um segundo final, com o surgimento de uma outra data além de 1984, que é 2050. Então se atentem para esse apêndice final, que ele por si é um pouco mais esperançoso, né? Tem bastante margem ali para interpretação, mas ele é um tanto quanto esperançoso. Então é muito legal isso, ele conseguiu fazer 2 finais. É uma baita de uma sacada do Orwell e vale a pena a atenção aí. Quando eu li lá, nos meus 17 anos, eu não me toquei para isso ali. Lendo agora, eu falei, puta, olha só como esse cara é inteligente, né? Olha que sacada sensacional que ele teve ali, né? Sim, e você leu quando você era jovem e releu agora para fazer o programa. Eu já li 1984 em várias etapas ao longo da minha vida, e é isso que eu recomendo para todo mundo aqui. Adquiram essa edição da Antofágica, porque ela realmente está muito boa. E o 1984 é um livro para ser digerido em várias ocasiões. Ele dialoga com as suas próprias ideias, com as ideias da cabeça do indivíduo, e na medida em que você vai tendo um amadurecimento da sua mente, da sua cabeça, da sua forma de pensar, ele vai trazendo novas e novas formas de diálogo. Então é um livro para ser revisitado com frequência, eu diria. Até porque os panoramas mundiais, eles mudam e, como nós dissemos no início do programa, muita coisa vai, muita coisa volta, de repente as coisas permanecem as mesmas, e em cada país do mundo a gente vai observando essas coisas, e nessas diversas etapas que você, no meu caso, por exemplo, que você vive anos 80, vive anos 90, vive anos 2000, e é guerra do Iraque, e é, sei lá, queda do muro, e ascensão e queda do socialismo, não sei o que lá, e agora a gente vive um momento em que você tem um recrudescimento, novamente, de ideias fascistas, de ideias de extrema-direita no mundo todo aparecendo. Quando você vai passando por várias décadas, como é o caso que aconteceu comigo, você vê como esse diálogo que o 1984 cria, ele se torna cada vez mais interessante e cada vez mais rico. Perfeito, Ale. Além desse diálogo perene que tem com a realidade, né? O livro, ele é um clássico absoluto, foi amplamente homenageado, ele está intrinsecamente ligado à cultura mundial em vários níveis. Trazendo um pouquinho aqui para a realidade do Pipoca e Nanquim, né, que a gente fala bastante de quadrinho e cinema, é legal destacar que ele foi adaptado 2 vezes para o cinema, uma vez em 1956 já, dirigido pelo Michael Anderson, e outra em 1984 mesmo, dirigido pelo Michael Radford, que traz o John Hurt no papel principal ali, né? Eu não vi a primeira versão, Danielzinho, eu não conheço a primeira versão, mas eu assisti a segunda. Ela é bastante inferior ao livro, viu? Eu não recomendaria que as pessoas assistissem essa segunda versão, e a tomassem como base para o poderio todo que esse livro oferece. Ah, sim, nem arranha a qualidade do livro, assim, né, cara? Leia o livro primeiro, eu diria que é uma visão bem mediana. Depois, se você tiver interesse ali, porque assim, tem um certo charme em mostrar algumas coisas que o Orwell imaginou ali na tela e tal, né? Eu acho, tem alguns fatores interessantes nesse filme, mas não é um puta de um filmaço, não. Mas o que eu recomendo enfaticamente aqui é que você faça a leitura do 1984 e do V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd. Porque V de Vingança, o Moore bebeu muito do 1984 aqui. Toda a estrutura de poder, o ambiente que ele cria, todo o cenário é derivado do 84, né, Ale? Além do V de Vingança, uma obra conhecidíssima, que a gente já falou várias vezes aqui no canal, que bebeu na fonte do 1984, é o Laranja Mecânica, do Burgess. Na verdade, tanto o livro quanto o filme, principalmente quando chega naquela parte da tortura final do personagem sofrida, e quando você modifica o comportamento, isso daí é 1984 puro, cara. Total. Olha, eu arrisco dizer que toda distopia feita pós 1949, de alguma maneira resvala ali em 1984, cara. Porque ela é muito importante, muito presente, né? No cinema isso acontece de várias maneiras, tipo Minority Report, sabe? Tipo Jogos Vorazes. Tudo isso
bebe de alguma maneira de 1984. A gente gravou um programa uma vez do Bowie, falando do quadrinho e tal, da discografia dele. O disco que ele faz, Diamond Dogs, era para ser uma adaptação do 84, né? Inclusive deixa ali nas letras várias homenagens, várias referências ali. Então, assim, é uma obra que tá para tudo quanto é lado. Se você nunca leu 1984, você vai ler e vai falar assim, putz, olha só, eu já conheço essas coisas aqui, eu já estou familiarizado com algumas coisas daqui, porque você já viu isso em vários lugares. Enfim, é uma obra paradigmática, sensacional aí, que é daquelas obras que realmente te ensina a pensar, faz questionar a sua maneira de encarar o mundo, daquelas obras necessárias. Fez 70 anos da morte do autor, né, o ano passado. Então é um cara que perdemos cedo demais, no final das contas. Como você disse, ele tinha vários problemas de saúde, mas é até um pouco injusto, porque foi um cara que teve uma vida sofrida durante a maior parte, né, da vida dele. Foi muito sofrido, foi paupérrimo e tal, em vários aspectos. Quando estourou e fez sucesso com esses dois livros, que é o Revolução dos Bichos, 1984, um ano depois ele vai e faleceu. Não viu realmente a grande influência, como essas duas obras elas abraçaram a cultura mundial e a influência que elas têm, né? É uma pena, mas por outro lado, a gente sabe que são livros aí que vão viver para sempre, Danielzinho. Exato, Ale. Imagina, se ele tivesse vivido toda a bonança que advinda ali dos direitos autorais, porque a gente está falando de um livro que é vendido na casa dos milhões, em praticamente todos os países do mundo, né? Ele continua, se você entrar agora no mais vendidos da Amazon Brasil, vai estar lá, o 1984. É um best-seller gigante há muitos anos, né? É isso aí, fica aqui o nosso especial sobre esta obra-prima que é 1984. A gente recomenda muito a edição da Antofágica, como eu disse, ela custa R$ 79,90, mas se comprar pelo link do Pipoca tem grande chance de você conseguir um desconto. Recomendo também já aproveitar e comprar a Revolução dos Bichos, que vai ter especial aqui no canal daqui a pouco, aí você já pode ir lendo e depois conversar com a gente. Eu tenho certeza que você curtiu esse programa, então deixa aí nos comentários, vamos continuar essa conversa deliciosa aqui nos comentários. Deixa seu joinha, se não era inscrito no canal, chegou por conta desse vídeo, seja muito bem-vindo e a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.